Muito feliz. com nós aí. Maravilha. Vamos, podemos chamar? Então temos a chamada para ela. Vamos lá, então. Nossa convidada agora. No programa de hoje, a eloquente deputada federal mais votada de Santa Catarina. Nós temos um tema muito grave que vai ser pautada a urgência nesta casa. É o PL... O Elon Musk. Luta por segurança e liberdade e contra invasões de terra. A grande Caroline de Torin. Olá, Caroline. Pode chamar de Carol? Pode. Não sei se você tá ouvindo, se tá ligado. Tá ligadíssimo. Estamos ouvindo aí, ó. Seja bem-vindo primeiro ao programa Satisfação Pânico. retornar depois, a última vez que eu vim, eu acho que foi em 2019. Nossa, faz no tempo. mandato passado. Então, Olha só. graças a Deus me reelegi e estamos aí de novo. Pena que o Emílio não tá hoje, né? Pena, né? O pessoal Mas perguntando, cadê o Emílio? Né? Exatamente, mas ele daqui a pouco tá de volta aqui. É caso de saúde? Não, tá bem, a gente tá, obviamente, o Emílio seria mais elegante, mas a gente tem uma turma que a gente se esconde. Se quiser, a gente vai embora. E eu tô com a nota da Tá. Orquídea, só pra deixar bem claro. E ele realmente daqui a pouco tá aqui, faz muita falta. Deixa eu falar uma coisa aqui, todo mundo, eu vi que a audiência gosta muito de você, e o Albeta é um cara que entende muito da pauta da direita, assim, sempre ele me dá Direita absoluta. Fala assim, ó, a primeira coisa que ele me falou, ela é a musa da direita, né? Pela sua grande beleza. Foi aluna do professor Olavo? Foi a minha aluna, pô, uma das melhores. Já é mestre em Direito, pô. Como é que você tá lá no Congresso? Tá indo Fui bem, minha aluna, filha? professora, graças ao senhor que eu comecei a me meter na política. Ó. Então, você Então o senhor falou... é culpado por isso. Pô, eu sou culpado, não me dá muita culpa, minha filha. Agora você já tocou no assunto. Aliás, quer mandar um abraço pro Fernando Olha Eu Dei, que é o apelido que eu dei pra você. É carinhoso. Como pô. é o apelido do professor? Fernando Olha Eu Dei. Ele olha É carinhoso, ele olha e dá, mas não tem problema. Carinhoso, pô. Foi de coração esse apelido. Queria perguntar a você, a gente viu na sua apresentação, tá certo? Essa questão toda da PL das fake news. Estamos falando com o Rodrigo em questão disso também. Você acredita que a direita tá mais organizadinha, tá parando de fazer aquelas besteiras todas? Porque eu sempre falava, não faz isso, não faz aquilo. Não me ouvia, porra. Você acha que a direita tá mais organizada e a população que tinha muito medo da direita, achando que era extremista, ultradireitista, você acha que a direita, as pessoas comuns falam, olha, realmente essa direita não é tão pior quanto me falavam, tá certo? Perdão, porra. Olha, então, nós temos agora 99 deputados no nosso partido, né? Antes a gente tinha 54, e daí teve aquela metade traiu e tal, aquela história toda. Mas eu vejo que agora, no trabalho de oposição, é uma coisa bacana que está acontecendo, é que toda terça-feira de manhã a gente chega, não só os deputados do PL, mas vem de todos os partidos, né? Tem o Marcel Van Hatten, tem o Maurício Marcon, tem o Zucco, todos os deputados, estou citando apenas alguns de outros partidos que a gente se congrega e a gente debate tudo o que está acontecendo no atual desgoverno do Lula e a gente traça as metas do que a gente vai se alinhar para unidos tentar combater, porque a expectativa do público é muito alta. Eles simplesmente querem que a gente derrube o governo Lula, né? E é uma expectativa, assim, que precisa ter algumas condições para que isso ocorra, como foi o caso da Dilma, né? Das grandes manifestações, das pedaladas fiscais. Então, precisa dar tempo ao tempo para que tenha um clima para que a gente possa, vendo a situação, e agora está vindo essa questão do arcabouço, e agora está vindo essa questão da censura, para que a gente tenha condições de poder fazer aquilo que a gente sabe como oposição, que primeiro, combater as pautas, né? Não aprovar as pautas do governo, e futuramente aí restabelecer uma normalidade no Brasil, principalmente com relação à liberdade de expressão. Realmente nos preocupa muito esse desrespeito tanto do executivo quanto do judiciário com relação à nossa prerrogativa de legislar. Porque quando a gente vai lá, depois de ter rejeitado a urgência no ano passado, e esse ano foi aprovada a urgência, mas a gente foi tentado ser votado o mérito. E graças às redes sociais, graças a essa liberdade que a gente tem, o povo pressionou os deputados, porque era uma causa quase perdida, a gente vê que não tinha tanto voto. Eles retiraram de pauta porque realmente funcionou essa liberdade nas redes. E o que a gente viu após isso? Flávio Dino vai lá e diz o seguinte, gente, chamou nós de faroeste digital, nós e a população brasileira, e falou o seguinte, vocês vão perder, porque tem 3 caminhos, ou o Congresso faz, ou nós fazemos por decisões administrativas, ou o Judiciário vai pautar algum tema e vai fazer, ou seja, vocês vão ter que engolir. Isso é de um autoritarismo, de um desrespeito, de uma anormalidade institucional, é uma ruptura institucional promovida pelo Executivo unido com o Judiciário. Ao mesmo tempo que a gente estava lá votando, o que o Alexandre de Moraes estava indo no Senado levar sugestões para o projeto? Se ele quer legislar, ele tem que largar a toga, se candidatar, passar pelo escrutínio público,
se eleger para depois querer ser legislador. Então isso é é um ato ditatorial no nosso entendimento, e a gente tem repetido isso na tribuna. Agora, o que aconteceu com o Telegram, quem garante que não vai acontecer com a gente, com nós parlamentares, com essa relativização da imunidade, onde deputado está sendo preso por fala. Tem deputado que até hoje, que é o Ottoni, está sem rede social, né? Por falas, críticas contundentes, não interessa. No Estado democrático de direito, no Estado onde tem liberdade de expressão, não pode ser censurado nada. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá na tribuna ler um discurso que o Alexandre Moraes me mandou desdizer o que eu disse. Isso que eu falei ontem. Então, a gente está chegando num ponto em que ou o Senado assume o papel para acabar com essa ruptura institucional e fazer o que tem que ser feito, ou a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Mas você acha que vai passar? Como é que você acha lá dentro do Senado? Porque tá todo mundo também... Agora eles fatiaram o projeto, né? Então, não conseguindo passar o projeto que tinha vários temas, aí vem a coisa mais esdrúxula que a esquerda faz, que é enganar. O que eles falaram? Porque as crianças, a internet está sendo usada para fazer massacre nas escolas, né? E daí foram lá no dia do PL, botaram um monte de mochila nas esplanadas para dizer pelas crianças, não sei o quê. O discurso bonitinho mentira, sempre. Mais uma mentira da esquerda. Por quê? Não pautando o projeto naquele dia, no dia seguinte, eles apresentaram mais de 26 projetos que foram apresentados por nós. Nenhum deputado de esquerda, quando deu o massacre lá em Blumenau, no meu estado de Santa Catarina, o segundo massacre, infelizmente, né? Primeiro foi Saudades e agora Blumenau. Nós apresentamos mais de 26 projetos para a segurança na escola. Que é o quê? Segurança armada, porte de arma para professor, botão do pânico, entre outras coisas, né? Detector de metal e tal. Nenhum projeto da esquerda foi pautado. Aí, em vez deles tentarem levar para aprovar um desses projetos para dar mais segurança efetiva, ou em vez de, então, já que era pelas criancinhas, qual que era a demonstração que eles fizeram no dia seguinte? Qual que era a verdade do que eles estavam defendendo? Não, gente, na verdade, vamos pegar esse projeto aqui da Jandira Fegali, porque o que a gente quer é remunerar a grande mídia falida, incompetente. Então, eles mostram sempre qual é o real Vai mudando a narrativa de acordo com o interesse. Mas sempre revelam o que eles querem. Mas é uma querem coisa... remunerar quem está falido, quem é incompetente, porque o que funciona é vocês, é os canais independentes, é as redes sociais, Sim, entendeu? tem um interesse, a gente já falou político. Exatamente. E também muito dinheiro, né? Econômico, não dá para negar isso. Agora, lógico, o cara usa, né, sempre esse discurso que todo mundo aqui concorda, né? O negócio da escola é um absurdo. Racismo, nazismo, aí é bizarro, tem que ser investigado. Qual que você acha que é a forma, assim, pra você dar uma destrinchada pra gente se organizar em relação a isso quando tem essa pauta, né? Porque o cara vai responder como isso daí? Pelo CPF, como alguém já falou aqui? Se você vai acusar alguém, né, para você não censurar essa pessoa, qual que é a forma? Você está falando da segurança com relação às escolas e tudo mais? De tudo que você for querer nas publicar. Nas redes sociais, hoje em dia, já existe uma autorregulação. E eu vou dizer para vocês, a gente estava do lado das Big Techs na defesa da liberdade, só que a gente sabe que, se você for pegar a diretriz de comunidade, elas têm tendência esquerdista e progressista. Exatamente. Já tem lá, não pode coisa de discurso de ódio. Ele já tem um mecanismo, só que qual que é a grande questão? O Estado totalitário de esquerda, eles pensam o seguinte, eles não estão perseguindo a direita tanto quanto a gente quer. Então a gente vai forçar por uma lei para que eles façam uma coisa mais incisiva. Mas eles não têm o poder do que é certo e errado. É práticas potencialmente ilegais. E a gente aqui, enquanto conselho, cria esse órgão aí estatal para dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que não é, para calar de uma vez por todas a direita. Então, a gente esteve com as Big Techs defendendo a rejeição do projeto, mas a gente sabe que santo eles não são. O que a gente quer é a liberdade de expressão. Hoje já existe uma regulamentação. E tudo que é crime fora da internet é crime na internet. E a Polícia Federal tem setores específicos para ver os cybercrimes e tudo mais. E normalmente eles conseguem, pelos IPs, por investigações, chegar aos criminosos. Então, eu acredito que a gente já tem um mecanismo hoje para chegar em quem comete crimes e tudo mais. E só para salientar com relação ao cara de Blumenau, ele tinha problema com droga. A mãe dele falou o seguinte, olha, meu filho depois que começou a usar droga, ele... se transformou num monstro. E não teve influência de internet nesse caso. Então é mentira esse fato também, porque eu falei com as famílias das vítimas e eles me falaram isso. Muito bem explicado. Eu vou fazer um break aqui para nossa rede de rádio. Você vai continuar ao vivo aqui com a gente. Só passar um Instagram aqui. É Caroline Detoni, tá? Detoni com I no final, @Caroline Detoni. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, Holiday. Você tá aqui para fazer a sua pergunta, meu querido. Tem uma perguntinha aqui. Carol, a gente fala muito da responsabilidade do Senado e tudo mais, principalmente por conta da possibilidade do Senado abrir um processo de impeachment ou pressionar o Supremo com maior força. Mas a Câmara também tem as suas iniciativas. E uma das que eu vi recentemente foi um PL que busca deixar mais explícito essa proibição da censura.
tanto na lei de abuso de autoridade como na lei de responsabilidade, que inclusive é a lei responsável ali por estabelecer os crimes de responsabilidade que levam ao impeachment do presidente da República, dos ministros do STF, etc. Como é que está esse projeto? Você acha que realmente tem chance de passar? E você acha que esse é um caminho para a Câmara dos Deputados fazerem também uma pressão em prol da liberdade? Com certeza. Esse projeto de lei nós protocolamos nessa semana, né? Vem no intuito de reafirmar aquilo que já está na Constituição, no artigo 220 especialmente, né? Que é vedada a censura artística, política, ideológica, ou seja, não pode ter censura no Brasil, só que o óbvio tem que ser dito, redito, reescrito e criminalizado, porque senão as pessoas não respeitam. O nosso intuito é dizer o seguinte: quem quer ser censor, quem não quer respeitar essa liberdade, então vai cometer um crime de responsabilidade, um abuso de poder, que a gente entende que já foi cometido. Nós podemos aprovar esse projeto na Câmara, vai depender muito. Quem manda na Câmara, na verdade, as pessoas elegem um deputado achando, meu Deus, esse cara tem poder efetivo. Mas quando a gente chega, né, e você vai ver aqui na Câmara dos Vereadores, tanto lá no Congresso Nacional, quem tem o poder de pautar, de levar a plenário, é o presidente da Câmara. E o presidente Arthur Lira, ele teve apoio da esquerda e da direita, né? Ele bateu recorde de apoio. Então, para a gente convencer ele de que é importante a gente pautar e aprovar, é uma etapa que a gente vai ter que ter uma reunião com ele seriamente sobre isso, e acredito que a gente pode chegar a levar e aprovar. Mas é o sistema bicameral, então vai ter que ir para o Senado. E o Pacheco, ele já tem demonstrado um alinhamento com o Executivo, com o Judiciário, ele tem essa postura mais amena, que não quer comprar briga com ninguém. Tanto que, quando, você deve lembrar, né, Holiday, quando fez o Caio, né, eu acho que fez aquela petição que deu 2 milhões de assinaturas para abrir o impeachment dele. Foi naquela época que o Pacheco fechou as redes sociais, porque o pessoal foi cobrar. Então eu acho que ele comprou um pouco essa narrativa, de que o pessoal de direita, ele é meio brabo, vem cobrar a gente, e não gostou. Então ele tá meio assim com a gente percebe que ele não dá muito aso. Então o grande problema é passar no Senado para que se torne lei. E mais, a lei, se você cria um novo crime, ela só vale a partir de então, né? Ela não retroage. Só retroage a lei quando é em benefício do réu, uma lei penal. Então só vai ser crime dali por diante, né? Sim. Tem mais isso também, a gente não vai conseguir responsabilizar pelos atos pretéritos. Mas tem vários projetos que a gente tentou pautar na CCJ, por exemplo, para considerar que o ativismo judicial, político, é crime de responsabilidade. Né? Então, e tudo isso são etapas que a direita tenta, mas a nossa voz parece que não ecoa lá dentro. Então, por isso que a gente vê que querer censurar os deputados de direita nas redes sociais é o caminho principal para eles tirarem a agenda da vida pública, porque é isso que eles querem. Eles querem nos tragar a direita, porque eles não toleram a nossa existência. Eles querem tirar a nossa principal força, que são as redes sociais, com liberdade. Ô, Carol, agora essa questão Desculpa te interromper. Pode, claro. O nosso fuzil, ele pediu pra fazer uma pergunta. Ele é super fã. Não, é que eu queria destrinchar um bagulho com a senhora, que é assim. Que isso? Destrinchar um bagulho. Não, pra entender. Calma aí, irmão. Você cortou minha pergunta, o cara falou assim, eu quero destrinchar um bagulho. E o melhor, calma, ele mandou uma mensagem, eu preciso fazer uma pergunta importante. É porque era depois do Morgado. É pra destrinchar um bagulho. Não, é que é o seguinte, é porque aí encerra esse assunto, porque eu sei que o Morgado vai pra uma outra linha. Como a senhora criou esse lance da PL de professor armado, né, educador e tal, então, por que você acha que um professor armado vai evitar esse tipo de coisa? Porque esse último vagabundo, por exemplo, se a lei tivesse sido cumprida, ele estaria preso. Então ele estava solto por alguma brechinha. Então assim, por que o professor armado vai evitar esse tipo de situação? Porque a lei deveria ter sido cumprida. Eu fiz um projeto de lei quando deu essa situação lá em Blumenau, porque ele pulou o muro, então digamos que tivesse um vigilante lá na porta, mas ele pulou o muro já. Digamos que o aluno leva uma faca escondida na mochila e ele, o próprio aluno, ele tira a faca para tentar agredir os seus coleguinhas e tudo mais. O professor armado, ele é autoridade dentro da sala de aula, ele pode evitar uma chacina, alguma coisa assim. O meu projeto de lei é para dar a possibilidade de quem quiser, é um ato voluntário, ter o porte de arma, professor, diretor, supervisor e vigilante. Porque eu acredito que a arma na mão de pessoas boas, elas salvam vidas. Sim, mas na preparada é melhor. Hã? Mas na mão de uma preparada é muito melhor. Sim, mas daí o professor, para ter o porte, ele vai ter que passar pelo teste, né? Como é para todo mundo. É porque hoje em dia o porte, ele é muito restrito para quem tem uma justa necessidade, vai ter que passar por todos os testes, mas normalmente é a autoridade pública que tem, entende?
Daí a gente estaria facilitando para fazer essa segurança. Boa. Eu queria saber, Carol, a respeito da CPMI, da CPI, do MST, você acha que isso caminhando vai dar uma enfraquecida no governo ou acha que vai ser só mais um circo como foi a CPI da Covid? Eu acho que vai depender muito de quem conduz, né? O caso da CPMI, que num primeiro momento a gente tinha uma expectativa boa de poder ter um espaço para poder exercer o nosso papel de oposição, porque as comissões de inquérito, elas são um instrumento da minoria, da oposição. Agora, quando eles viram que vazaram as imagens e mostraram que tinha infiltrados, que tinha conivência, como é que eles se arregimentaram agora? Não, eles vão indicar o presidente, o relator, e vão ter maioria na comissão. Então essa comissão, ela vai ser muito difícil de a gente exercer o nosso papel de oposição. Porque eles vão começar a intimar o presidente Bolsonaro, o Anderson Torres, para justamente fazer com que a narrativa deles prevaleça, como foi na do Covid. Agora, a do MST, ao que tudo indica, nós vamos ter a maioria. Eu vou ser uma das membros indicadas do meu partido, nós vamos ter 6 vagas, o Ricardo Salles acredito que vai ser o relator, e vai ser o momento de a gente demonstrar quais são as ligações do PT com o MST. Porque, me desculpa, mas um presidente que ofende os agricultores, que promovem a nossa balança comercial, o nosso PIB, que dão essa força econômica para o Brasil, que sustentaram o Brasil nos piores momentos econômicos. Em vez dele prestigiar essa força, essa pujança, ele bota o Stedley no avião presidencial, leva para a China. E na volta, gente, o que é um absurdo, ele nomeia 19 superintendentes regionais do INCRA, que são agitadores do MST. Ou seja, em vez de ele inibir a prática de crimes, porque esbulho possessório é crime, invasão de propriedade é crime, ele está fomentando a criminalidade. Então, que tipo de governo é esse? Nós temos que investigar quem ordena, da onde vem, quem financia. E mais, a gente percebe que onde que está ocorrendo as invasões? Cresceu em 143%. Foram 56% só esse ano. É em governos de esquerda. Por quê? Se você for ver o estado onde está, normalmente é governador de esquerda. Porque a polícia, aí tá uma flexibilização. Não manda a polícia lá. Porque quando é de direita, o pessoal manda ir pra cima e faz a retomada na hora, né? Ô, Carol, você tava citou, né, o Bolsonaro. Não sei se você viu o vídeo do Valdemar da Costa Neto. Que ele falou que agora, recente, né? Acho que faz um dia. Foi ontem. Ele falou que o seguinte, que vão deixar que existe uma ameaça pro Bolsonaro ficar inelegível. O que você tá sabendo dessa história? Porque ontem o André também falou sobre isso. E você que tá lá, você vai informar melhor. Detone ele. Inclusive, ontem eu estive com o presidente Bolsonaro. A gente comentou sobre vários assuntos, né, da questão da oposição e tal. Até ontem ele estava até mais alegre, porque ultimamente ele estava meio triste. Ele está sofrendo uma perseguição terrível. Chorei aqui no Pânico. Chorou, terrível, né, terrível. Foi sincero. A gente percebe que, eu acredito que essa movimentação, pela questão do cartão lá de vacinação, foi para pegar o celular dele, não por causa daquilo, para tentar achar alguma coisa, porque não tem nada do que incriminar ele. Os índices econômicos estão aí, ele privatizou, ele foi um governo que tentou trazer uma linha liberal para o Brasil, enxugou a máquina. As estatais dando lucro, que há 10 anos não davam, a taxa de homicídio diminuiu. E agora, cara, estão perseguindo para tentar ou prender ou tornar inelegível. Então é a forma que eles têm de perseguir. É uma perseguição espúria que está sendo promovida pelo Supremo, naquele inquérito das fake news, que cabe tudo ali, né? Então é uma vergonha o que está acontecendo. E nós acreditamos que eles vão fazer uma manobra sim. Porque agora, não sei se vocês viram também semana passada, que numa decisão do TSE, tornaram inelegível o presidente de Brusque, o vice, e o Luciano Hang. Mas ele não é candidato a nada. Meu Deus. Então todo mundo que se mostra como potencial candidato da direita, é Luciano Hang, é presidente Bolsonaro, está no alvo. É aviso. É o que a gente percebe também. Eu acho que é uma percepção geral, né? Porque eles estão dando esses sinais, né? Boa, Sami. Uma das questões, acho que todas que se levantou são importantes, mas uma coisa que me preocupa muito é a questão econômica. A gente tinha o teto de gastos funcionava, você tinha uma política de metas de inflação, e o novo governo chegou tentando eliminar o teto de gastos e substituindo pelo arcabouço fiscal, que, no meu entendimento, está cheio de inconsistências e, pior, poucas penalidades no não cumprimento. Em relação à inflação, a gente já viu as sinalizações e as brigas com o Banco Central, já tem 2 diretores do governo, final do ano vai ter 4 e vai ter a maioria do cupom. O que o Congresso e o Parlamento está fazendo em relação a isso? Porque essas questões de liberdade, de invasão, são primordiais.
mas eu diria que são necessárias, mas não são suficientes para um país crescer. Se a gente tiver isso, é legal, mas isso não faz com que a economia cresça. Já o arcabouço, uma reforma administrativa, uma reforma tributária faz. E aparentemente a pauta se virou só para essas questões. O que vocês estão fazendo como oposição para a economia? Boa. Então, essa questão, vou falar para vocês, a gente teve poucos temas que foram pautados até agora no Congresso Nacional. A primeira tentativa verdadeira, assim, que a gente considera um tema grave foi a questão da censura, que foi retirada de pauta. Foi a questão do marco do saneamento, onde o governo quis retirar aquela visão. Isso foi importante. Isso, e a gente conseguiu evitar que distorcesse o marco do saneamento. E agora está vindo agora para a Câmara, e a gente não tem o relatório do Cajado, que ele conversou com a gente na frente da Agricultura e está falando com as bancadas. Ele vai apresentar um substitutivo e realmente a nossa preocupação é essa. Em vez de ter um teto de gastos, vai ter um piso de gastos. Né? Então é assim, conforme você arrecada, você pode gastar. E sem penalidades. Isso que é o pior. Esse é o primeiro ponto, que é um marco para gastança. E, segundo, não vai deixar claro ou uma responsabilização para que possa eventualmente cometer um crime de responsabilidade, uma pedalada e tudo mais. Então parece que o Cajado estava analisando isso. Ele não apresentou o relatório, até perguntei agora, porque ele disse que ia apresentar ontem. E uma coisa que nos preocupa é o seguinte: nós queremos debater a proposta econômica do PT. Mas o que nos preocupa? E aqui é uma crítica até à gestão que está sendo feita das grandes matérias. Quando foi feita a reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, ela passou pela CCJ e passou pela comissão especial até ir para o plenário. O que está acontecendo agora já tinha sido começada pelo Temer, salvo engano, a da Previdência. Foi aprovada com o Bolsonaro. Os dois tiveram esse papel. Mas a discussão já estava vindo. E a ideia do Bolsonaro era fazer a tributária administrativa para enxugar e depois a tributária. Só que veio a pandemia e estragou com tudo. Mas os projetos passavam pelas comissões. Agora, o que falaram agora pra gente essa semana? Vamos apresentar o relatório na quinta para votar na terça. Peraí, a gente tem que debater a proposta. Então, essa forma assodada como está sendo feita, com o apoio dos partidos do centro, que são a maioria dos deputados, né, nos preocupa. E nos preocupa muito essa questão assim, de querer aprovar a todo custo para ajudar o governo, sem ter essa responsabilidade. E isso está vindo dos partidos de centro, tá? E de esquerda. Agora, nós, enquanto partido de direita, a gente está querendo debater com profundidade. Então, a gente vai falar com o presidente Arthur Lira na semana que vem, para que ele não vá direto para o plenário e que a gente tenha que engolir esse tema. Que a gente passe pela CCJ, por uma comissão especial, para a gente poder debater responsabilização, limitar gasto e enxugar, enxugar as despesas e não fazer mais despesa, né? Essa é a nossa ideia. Ô, prefeita. Olhou! Pegou na curva. Essa é a pergunta. Chapecó, teremos uma nova prefeita? Meu Deus, que pergunta mais difícil. Foi bem, inclusive. Você viu que ela olhou com uma confiança. Olhou bem. Joga pra primeira dama. Não, na verdade, assim, existe uma expectativa do meu partido, né, do governador Jorginho, porque Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil, não sei se vocês sabem. Mas a gente elegeu governador, senador, 6 federais e 11 estaduais. Então ali é o reduto bolsonarista. Inclusive o filho mais jovem do presidente mora lá e tudo mais. Eu acho que vai se lançar vereador ano que vem. Tá certo. Ele mora onde? Em Floripa? Em Balneário, acho. Não é tonto também. Tonto ele não é, vai né? morar em Osasco. Itajaí. E aí, o que acontece? O governador já me colocou como presidente do partido e tá insistindo para eu ir. Mas eu tenho que ponderar, porque eu acredito que o meu papel no momento é ser oposição. É estar ajudando naquela trincheira que é importante para o Brasil. E deixar o município seguir o seu curso, né? Mas vamos ver, ainda tá cedo, vamos esperar. Ó o professor Vila. A senhora não vai ser eleita. Tá? Ô, louco, professor. Desculpa já falar, mas a senhora, olha lá o outro. Não ganhou a eleição, foi pro Bolsonaro. Não foi eleito, já vai pro colo do Bolsonaro. Vocês são todos assim. Agora eu quero saber da senhorita, claro, o Bolsonaro é um mito, tal. Onde estão as manifestações? A senhora fala. Onde estão os patriotas lá na frente do caminhão sendo atropelado? Cadê essa turma? Todo mundo mingou. Você falou
falou que tem a força direita, tem a força... Não tem absolutamente nada, diferente do Lula, que eu nunca critiquei. Nunca critiquei o Lula, nunca, jamais na minha Professor vida. Papagaio. Nunca critiquei. Olha lá, Rodrigo Constantino tá lá, todo mundo fugindo. Professor Papagaio. A direita, tudo fugindo. Um lá em Miami, o outro... Tá com passaporte cancelado, passaporte... E é claro que tem que ser inelegível o Bolsonaro. É questão de tempo, já fiz até o projeto tal. Agora eu quero saber o seguinte, onde estão as manifestações? Cadê a direita tão poderosa? Sumiu, deputada. O senhor perdeu também. Olha, depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, acho que o povo ele ficou inibido e com receio de ir para as ruas, né? Eu acredito que a gente tem que retomar essa normalidade institucional, ou seja, de que cada poder... Que um juiz não abra um inquérito, que não tem duplo grau de jurisdição, acesso aos autos e tudo mais. Recebemos essa semana 60 advogados dos presos, né, políticos que a gente tem no Brasil. E eles falaram, nós não temos acesso aos autos. Os advogados que conseguem ter o acesso, eles dizem assim, cuidado para não passar, porque pode me deixar vulnerável, porque eles podem ver que foi eu que passei o processo. Gente, o direito mais básico de um acusado é saber sobre o que ele está sendo acusado. O advogado não ter acesso aos autos, não ter contraditório, ampla defesa, sabe? Não ter dignidade. E outra coisa, não ter individualização da pena. O que está acontecendo nesse inquérito aí, do dia 8, é um absurdo. Então eu acho que isso inibe o povo de ir pra rua. Eles vão dizer assim, pô, se vocês é que tem que nos defender, vocês é que tem que estar lá na trincheira, vocês têm uma imunidade, que a gente não sabe até onde que ela existe ou não. Então esse é o nosso receio. Não posso falar em nome da população, mas eu vejo que a população hoje se manifesta nas redes. É a segunda praça pública que a gente tem, né? Para se manifestar. E esperamos que o quanto antes se retome, se acabe com esse inquérito, se pare com esse abuso de poder que está sendo cometido pelo judiciário, para que o povo possa livremente se expressar novamente nas ruas. E você é uma pessoa bem técnica. Nós temos o Holiday aqui também. Que já não é tanto, você quer dizer? Não. Que pulou do cavalo. O Holiday é esse. Não é tanto. Não, ele é muito técnico. Pulou do cavalo, não. Ele saiu do MBL. Ele saiu. Não, na política você se decepcionou bastante. Montou no cavalo. E a gente vê aqui que você tem uma intenção fantástica, mas você chega lá e eu quero saber qual que é a maior decepção que você tem na política agora, vendo esse jogo que é um pouco mais sujo do que você imaginava. Eu acho que a nossa grande decepção ao chegar lá, e hoje todo mundo vê o que acontece, eu acho que as pessoas, muitas vezes, às vezes eu tô trabalhando, chego em casa e o pessoal vem me perguntar de coisa que eles estão mais bem informados que eu, porque eu não tive nem tempo de ler notícias, às vezes no corre-corre da Câmara. O que eu vejo hoje, que mais me decepciona, é justamente isso que está acontecendo. O Congresso Nacional, que é realmente um reflexo da pluralidade da sociedade, ali tem da esquerda até a direita e no centro. A gente sendo calado, tolhido, tendo um superpoder, tendo um ditador no Brasil, que hoje o que o Alexandre de Moraes está fazendo, para mim, são atos ditatoriais, e ninguém fala nada. Cadê a OAB? Cadê o Ministério Público? Cadê as instituições que deveriam também zelar pela Constituição? Por que a comunidade jurídica, juízes, promotores, advogados, OAB, Ministério Público, Conselho Nacional, imprensa, vocês aqui fazem isso. Mas cadê o povo que não se insurge contra isso? Porque hoje eles censuram nós. Amanhã vai ser todo mundo, ninguém vai escapar. Então, assim, o que mais nos deixa, assim, indignados é saber que se a gente realmente não continuar esse trabalho de resistência e de ação e de denúncia, nós vamos ser todos eliminados. Viu, eu não tenho dúvida disso, porque o Dino já falou, o Supremo já falou. Exatamente. E tem a conivência do Pacheco. A Câmara hoje, nós temos um presidente que ele tem o apoio de todos. Então a gente não pode dizer que a Câmara é a única resistência. Mas deputados, as individualidades, né, as menores minorias, que são os indivíduos conscientes, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Só que a gente precisa. Agradecemos ao espaço aqui, porque a nossa voz seja ecoada para que isso tenha um fim o quanto antes. Então, para isso, eu vou divulgar o seu Instagram, que é o @Caroline Detone com I, que eu falei. Lá você pode mandar uma mensagem pra Carol. Segue, compartilha, agradecer também ao Fernando Holliday aqui, que nos abrilhantou com a sua presença fantástica. E vamos fazer um break, porque daqui a pouco estaremos de volta. Já, Quem vai pagar o Maravilha. Tem que pagar